Aninhada entre as colinas de Hollywood, a antiga casa de Hedy Lamarr tem sido objeto de inúmeras histórias misteriosas e rumores desde sua morte em 2000. Famosa não apenas por suas contribuições inovadoras no campo da ciência, mas também por seus papéis carismáticos na tela, a imagem de Lamarr parece ainda viver na casa, respirando neste lugar uma energia estranha que é difícil de explicar. A casa de estilo moderno de meados do século XIX exala beleza elegante, assim como a própria Lamarr. No entanto, nem os visitantes nem os novos proprietários conseguiram explicar os estranhos fenômenos que ocorreram aqui. Um casal que comprou uma casa em 2003 contou uma experiência inacreditável desde a primeira noite. Embora a esposa seja cética e pense que é apenas estresse, o marido, que é muito sensível ao sobrenatural, insiste que ouviu uma melodia vaga à noite. No início, eles pensaram que eram apenas sons naturais das colinas circundantes, mas depois a melodia tornou-se clara e familiar. Era uma faixa clássica, assombrosa e bonita, lembrou o marido em uma entrevista. Mais tarde, percebi que era a música de um de seus filmes. Os fenômenos tornaram-se cada vez mais bizarros, a súbita cintilação de luzes, objetos se movendo durante a noite, e às vezes, o cheiro do perfume característico de Lamarr, uma fragrância doce misturada com âmbar, permeando o espaço além da explicação. A experiência mais assustadora acontece durante uma festa, quando um convidado explora a biblioteca da casa e vê uma mulher com um vestido brilhante parada perto da janela. Ela pensou que era outro visitante, até que a figura desapareceu. Aquela mulher tinha grande beleza, cabelos pretos e olhos penetrantes, muito parecidos com Hedy Lamarr. Em 2010, um investigador paranormal foi convidado e gravou sons EVP, vozes claras e sussurrantes europeias. As gravações foram analisadas por especialistas em áudio, mas não houve conclusões definitivas, embora muitos ouvintes se sentissem desconfortáveis. Um vizinho disse que muitas vezes via figuras se movendo pelas janelas à noite, embora a casa estivesse abandonada há muito tempo. Era como se ela estivesse contemplando algo, disse ele. É como se ela estivesse trabalhando. Existem muitas teorias sobre por que o espírito de Lamarr ainda permanece na casa. Alguns dizem que ela é obcecada por suas criações, incluindo a tecnologia de salto de frequência que ela projetou. Outros atribuem sua presença à solidão que ela suportou no final de sua vida. Hoje, a casa ainda está ocupada, embora o atual proprietário raramente compartilhe experiências estranhas. Eles remodelaram algumas partes da casa, mas mantiveram o escritório de Lamarr intacto como uma homenagem. Parece que eles experimentaram mistérios suficientes para não perturbar o que resta. Os turistas que passam costumam deixar flores no portão como sinal de lembrança da misteriosa estrela. Alguns afirmam que ouviram risadas leves ou música clássica ecoando no ar, como um lembrete assustador da beleza brilhante de Hedy Lamarr. A família Richards, os atuais proprietários da casa, raramente mencionam coisas estranhas em sua casa, mas ocasionalmente pequenos detalhes são revelados acidentalmente. Sua filha adolescente, Lily, disse uma vez a um colega de classe que muitas vezes ouvia máquinas de escrever clicando à noite, embora os Richards não possuíssem nenhuma máquina de escrever. Uma noite, Lily decidiu descobrir. Ela trouxe uma lanterna e um telefone para gravar e seguiu o som fraco até o escritório de sua mãe. A sala estava escura e o ar estava cheio de correntes elétricas invisíveis. Quando ela entrou, o som parou imediatamente. Lily examinou as lanternas ao redor da sala e notou uma fina camada de poeira na mesa que havia sido mexida, como se alguém tivesse acabado de passar, mas não havia pegadas. Uma semana depois, a Sina Richards descobriu um pequeno baú trancado no sótão. É antigo e não mostra sinais de identificação. A madeira deformou-se com o tempo. Curiosamente, ela o trouxe para casa e seu marido, David, tentou abrir o baú com uma chave de fenda, mas não teve sucesso. Naquela noite, eles deixaram o baú na mesa de jantar e planejaram chamar um especialista em antiguidades para ajudar. Mas na manhã seguinte, o baú havia sumido. Ninguém na família admitiu tê-lo mudado, e a busca por toda a casa não produziu resultados. Curiosamente, ainda havia um leve traço do baú sobre a mesa, como se estivesse lá há décadas. Os Richards ficaram confusos, mas decidiram não pensar muito no inexplicável. O baú não reapareceu até alguns meses depois que Lily tropeçou em uma foto antiga da casa. A
fotografia em preto e branco, tirada em 1947, mostra uma festa acontecendo na sala de jantar, a mesma sala. Na foto, o baú pode ser visto no canto da mesa. Quando Lily mostrou a foto a seus pais, a Sra. Richards empalideceu e exclamou: "De jeito nenhum, acabei de ver aquele baú ontem. Como ele poderia estar aqui desde os anos 40? O que é ainda mais bizarro é que quando Lily aumenta o zoom na foto, ela percebe uma mulher parada na porta da sala de jantar. A mulher tinha cabelos pretos, observando silenciosamente a festa. Sua expressão era confusa e quase ninguém a notou. Lily reconheceu imediatamente. Era Hedy Lamarr. Naquela noite, a família de Richards decidiu entrar em contato com um conhecido investigador paranormal, Daniel Clark. Junto com sua equipe, ele trouxe uma câmera infravermelha, um medidor EMF e um gravador de voz. Quando eles começam a configurar o dispositivo, Clark pergunta à família sobre suas experiências. Quando a Sra. Richards mencionou o baú desaparecido, Clark ficou intrigado. "Esta não é a primeira vez que ouço falar de um objeto desse tipo desaparecendo nesta casa", disse ele. Há muitos anos, um vizinho também contou sobre uma caixinha que desapareceu e reapareceu em situações estranhas. Esta casa definitivamente guarda muitos segredos. Enquanto a equipe de Clark revisava as imagens da câmera, eles entraram em pânico quando descobriram uma sombra sombria aparecendo na sala de jantar, ao lado da mesa. Ela era quase transparente, mas sua beleza atemporal era inconfundível. Clark parou o vídeo e olhou para sua família. "Acho que estamos lidando com algo mais do que apenas uma alma", disse Clark baixinho, sentindo uma energia estranha envolvendo a casa. "O que ela está tentando nos comunicar?", Lily sussurrou. Naquele momento, o lustre da sala piscou de repente, mergulhando toda a casa na escuridão por alguns segundos. Quando a luz voltou, o baú estava fechado, mas a fechadura desapareceu completamente, sem deixar vestígios. A equipe de Clark decidiu passar a noite para continuar observando os estranhos fenômenos. Ao cair da noite, a casa parecia afundar em um silêncio tenso. No entanto, por volta das 3 da manhã, Clark acordou com um som estranho. Um som constante de batida, como um dedo batendo em um copo. Ele seguiu o som até seu escritório, onde Lily estava parada perto da janela, com o rosto pálido. "O que você está fazendo aqui?", Clark perguntou. Lily não respondeu. Ele se aproximou e olhou na direção dos olhos dela. Sob o luar, uma mulher em um vestido longo ficou em silêncio, de costas para a casa. Ela parecia estar olhando para algo fora de sua vista. Sua figura é vaga, real e fantasmagórica. Clark ergueu a câmera, mas assim que ele apertou o obturador, a mulher inclinou a cabeça ligeiramente, como se sentisse sua observação. Embora ela não pudesse ver seu rosto claramente, Clark sentiu uma presença intensa, como se estivesse observando cada momento. Um sentimento de tristeza e um vago aviso. Quando os primeiros raios do amanhecer brilharam sobre o topo da colina, a mulher desapareceu na escuridão, deixando Clark e Lily parados, olhando para o jardim vazio. Eles não disseram nada, mas a pergunta pairava no ar. Ela os estava protegendo ou impedindo-os de algo mais perigoso? No dia seguinte, o grupo revisou os vídeos gravados durante a noite. A maior parte da filmagem está borrada, com apenas silhuetas, sons suaves e ecos estranhos que agora soam estranhamente familiares. No entanto, um vídeo filmado no escritório deixou todos maravilhados. A câmera foi deixada perto da mesa, onde o som de uma máquina de escrever geralmente era emitido. Às 3h12, a tela piscou, iluminando a sala vazia sob o luar fraco. Em um único momento, a figura de uma mulher apareceu, sentada em frente à mesa. Suas mãos se moviam rapidamente, como se ela estivesse digitando em uma máquina de escrever invisível. Embora seu rosto estivesse obscurecido, a figura não podia ser confundida. Era Hedy Lamarr. Quando Clark parou o vídeo, Lily se inclinou, franzindo a testa. "Espere", disse ela, apontando para a tela. "Olhe para a mão dela." Quando eles aumentam o zoom, eles percebem o que Lily percebe. Seus dedos não estão apenas flutuando sobre a mesa, mas como se estivessem controlando uma máquina de escrever fraca e semi-transparente que pisca como uma sombra entre dois mundos. Então, desapareceu com a figura da mulher. "O que ela está tentando escrever?", Clark sussurrou, sua voz tão baixa como se ele não ousasse dizer isso. Ninguém tem uma resposta, mas o peso da pergunta pesa sobre eles. Naquela tarde, Clark contatou a Dra. Evelyn Foster, uma historiadora que estudou a vida e a obra de Lamarr.
Quando a Sra. Foster chegou, ela trouxe consigo um tesouro de documentos, incluindo cartas, patentes e o diário de Red. Quando ela espalhou os documentos sobre a mesa, seu rosto ficou sério. Esses desenhos, Foster apontou para os papéis no baú. Não se trata apenas de projetar para a tecnologia de salto de frequência. Há algo mais, uma coisa muito avançada. Parece o projeto rudimentar da codificação quântica. A Sra. Richards ficou surpresa. Codificação quântica. Como poderia ter sido naqueles dias? Foster hesitou. Não, considerando a tecnologia da época. Mas se alguém puder inventar isso, então foi ela. O problema é porque ela escondeu isso e porque apareceu agora. Antes que todos pudessem raciocinar mais, o som da máquina de escrever soou novamente, desta vez mais alto, mais claro, vindo do escritório, apressado e urgente. Todo o grupo hesitou, caminhando ansiosamente em direção ao som. Quando eles entraram na sala, a sala estava vazia, deixando apenas traços fracos de chaves sendo batidas na mesa, como se uma força invisível estivesse em ação. Foster, mais corajoso do que a maioria, deu um passo à frente e colocou a mão na máquina de escrever invisível. Ela apressadamente retirou a mão, os dedos corando como se tivesse acabado de tocar em algo quente. "Qual é o problema?" Clark perguntou, correndo para o lado dela. "Ela está tentando comunicar algo para nós", disse Foster, com a voz trêmula. "Não é apenas o trabalho dela. Há algo escondido aqui, algo que você não quer que ninguém encontre." Naquela noite, Lily teve um sonho muito vívido, ou pelo menos ela pensou que era um folheto. Ela estava no jardim, o luar estendendo suas sombras no gramado. Red estava lá, seu rosto finalmente revelado. Sua beleza era assombrosa, sua expressão era desesperada e determinada. "Não deixe que eles entendam", disse Red, sua voz ecoando ao vento. "Eles vão destruir tudo." Lily acordou assustada, seu coração batendo forte. Quando ela olhou para a mesa de cabeceira, ficou pasma. O baú estava lá, aberto novamente. Lá dentro há apenas uma coisa, uma chave pequena e sofisticada. A alça é como uma intrincada rede de engrenagens. Ela não se atreveu a tocá-lo. Na manhã seguinte, o baú e a chave sumiram, mas o sonho de Lily ainda está em questão. Tap, junto com um aviso. Quem são eles? E o que Red quer alertar sobre tudo? Os Richards começaram a perceber que a casa não escondia apenas o fantasma de uma estrela de Hollywood. Era uma porta de entrada para um segredo maior e mais sombrio do que eles poderiam ter imaginado. Clark, determinado a descobrir a verdade, disse: "Temos que continuar investigando. Não se trata apenas de um fantasma, trata-se de descobrir o que ela sacrificou para proteger. Mas se ela está nos avisando, temos que ter muito cuidado." Quando eles estavam prestes a continuar sua busca, uma batida soou na porta. Do lado de fora estava um homem idoso em um terno elegante, segurando a maleta do homem. Sua atitude ainda estava calma, mas seus olhos estavam afiados. "Eu acredito que você acabou de encontrar algo que não é seu", disse ele, baixo e lento. "Posso entrar?" Sua chegada tornou o ar pesado, como se os arredores estivessem se tornando densos. Clark deu um passo à frente, todos os seus sentidos em alerta. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz calma, mas cheia de dúvidas. O homem sorriu, seu olhar ainda não deixando Clark. "Eu sou Thomas Rook, um cara que está procurando por algo há muito tempo. Eu represento uma organização que tem interesse em algum avanço tecnológico específico." Um arrepio surgiu no colo de Clark, e ele sentiu que a conversa estava tomando um rumo perigoso. "O que isso tem a ver com H. Lamar?" ele perguntou, sua voz firme, mas um tanto cética. O sorriso de Rook desapareceu gradualmente, seu olhar se voltou para casa. "Ela não é apenas uma atriz, ela não é apenas uma inventora. Lamar está prestes a descobrir algo que pode mudar o mundo, algo que pode controlar todas as mídias. Mas não é apenas o trabalho da frequência da dança, ela também esconde outro segredo. Algo está escondido." Clark olhou para a família de Richards e depois para Rook novamente. "Então você veio aqui para pegá-lo?" Rook assentiu lentamente, sua expressão se tornando mais séria. "Eu encontrei parte do quebra-cabeça, mas não entendo completamente o que isso realmente significa. Ela não apenas escondeu essa chave para a tecnologia, mas também a escondeu dos outros." Lily, que ficou em silêncio por um tempo, falou, sua voz perdida. "Quem são eles?" Rook sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "São eles que procuram isso há anos. Eles seguiram Lamar muito antes de sua morte. Eles têm espiões guardando esta casa apenas esperando por uma chance de recuperar o que eles acham que é deles."
Antes que alguém pudesse reagir, Rook deu um passo à frente e estendeu a mão. A chave, todos com links. Lamar sabia que se ela morresse sem revelar isso, seria enterrado, mas ela não deixa cair nas mãos do destino. Ela deixou as peças para trás porque acreditava que haveria alguém corajoso o suficiente para terminá-lo. Clark deu um passo à frente, bloqueando o caminho. E daí, se não dermos a você? O olhar de Rook tornou-se frio e sua atitude tornou-se ameaçadora. Se assim for, você não será capaz de sair desta casa com vida. A tensão invadiu a sala. Lily olhou para as escadas, onde o estranho murmúrio soou novamente, desta vez ainda mais alto, como se fosse um aviso. Sem dizer uma palavra, Rook abriu a pasta, revelando um dispositivo sofisticado. Este é um scanner. Ele desbloqueará a peça final do quebra-cabeça. O legado de Lamar está escondido nesta casa, mas não de uma maneira que você possa ver. Ela escondeu nas paredes. O coração de Clark pulou uma batida. Ele olhou para a família Richards. Eles não tiveram escolha a não ser cooperar, pelo menos por enquanto. O que você vai fazer quando conseguir? Rook olhou para eles com olhos frios. Isso não é da sua conta. É importante que você entregue as chaves. Lily sentiu uma estranha atração do dispositivo, como se tivesse uma força invisível puxando-a para mais perto. Ela olhou para seus pais, então se virou para olhar para Clark. Talvez devêssemos ouvi-lo. Clark balançou a cabeça, ainda sem entender. Por que você diz isso? Lily não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso e tirou a chave que apareceu de repente na noite passada. Parece mais pesado, as engrenagens giram suavemente como se houvesse vida. Ela se aproximou de Rook, a chave vibrando em sua mão. Acho que sei o que H quer que façamos, ela sussurrou. Sem dizer mais uma palavra, ela entregou a chave para Rook. Assim que a chave foi entregue a Rook, a atmosfera na sala pareceu parar. O murmúrio ecoou cada vez mais alto, como se Lamar estivesse assistindo de um lugar distante. A expressão de Rook mudou de confiante para algo sombrio e faminto. Ele inseriu a chave no compartimento secreto sob o chão. Assim que a chave clicou, um barulho alto soou. Toda a casa tremeu. As paredes se estilhaçaram e o chão começou a mudar como se a casa estivesse ganhando vida. Um compartimento secreto se abriu, revelando uma antiga caixa de metal, com caracteres intrincados na superfície. A caixa brilha fracamente e sua energia é como se pudesse ser sentida. Os olhos de Rook brilharam triunfantemente quando ele estava prestes a tocar a caixa, mas pouco antes de sua mão tocar, o murmúrio atingiu um nível estridente. A casa começou a tremer violentamente. Lily, com o rosto pálido, deu um passo para trás. Eu não acho que é isso que ela quer. Ela conhece o poder naquela caixa, é muito perigoso. Rook se virou, seu olhar ficou frio. Você não sabe o que acabou de lançar. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente e a escuridão nos cantos da sala começou a se torcer e se transformar. Uma figura fraca e levemente brilhante apareceu ao lado da janela. A imagem inconfundível de Atia Lamar. Ela olhou diretamente para Rook, sua expressão uma mistura de assertividade e tristeza. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, sua voz ecoando por toda a sala. Rook ficou imóvel, por um breve momento. Ele parecia hesitante, como se estivesse dividido entre o desejo de possuir a caixa e o poder avassalador da presença de Lamar. Mas então, em um último movimento, ele correu para a área. Assim que sua mão tocou o metal, a casa tremeu violentamente. As paredes racharam, o chão foi rasgado e a luz da caixa de repente se acendeu, engolindo tudo. Antes que tudo escurecesse, Lily ouviu a voz de Agam uma última vez, proteja-o se puder. E então, tudo ficou em silêncio. Quando a casa ficou quieta novamente, as famílias Richards e Clark ainda estavam de pé no meio dos escombros. A sala estava vazia, a caixa, as chaves e a torre haviam sumido, deixando apenas um leve rastro, como um aviso gravado nas paredes. Como se a casa tivesse levado tudo, o legado de Red Lamar foi selado mais uma vez. Mas quanto tempo isso vai durar? E o que acontecerá com aqueles que ousam buscar a verdade? A resposta permanece um mistério que ninguém pode esquecer.